Fala rapaziada que me acompanha aqui no canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre Júlio Casares, o atual presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele acabou de ser reeleito em uma eleição um tanto quanto diferente, nem concorrente teve, fez uma eleição sozinha, mudou estatuto, tem umas coisas polêmicas pra gente comentar, mas o que a gente vai falar de fato é sobre as promessas que ele teve na primeira eleição, quando ele foi eleito. Você lembra o que ele falou para ser eleito, se ele cumpriu ou não? É esse tema que a gente vai abordar, a gente vai trazer todos os detalhes sobre dívidas, se ele aumentou ou diminuiu as dívidas. Vamos trazer também todos os treinadores e contratações que ele fez no primeiro mandato, para a gente ter uma noção se foi realmente bom ou se não foi. E também analisar o porquê ele foi eleito de novo e se o segundo mandato dele vai ter sucesso ou não. Antes de falar sobre tudo isso, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque eu voltei a publicar vídeo que nem um maluco, tô produzindo conteúdo pra vocês, então pô, é de graça, é 5 segundinhos, clica aqui que é de graça. Júlio Casares foi eleito em dezembro de 2020 e naquela situação o São Paulo tinha acabado de passar por um dos maiores vexames da história. São Paulo tinha praticamente o Brasileirão decidido, tava com uma mão na taça, mas simplesmente o time de Fernando Diniz começou a perder de todo mundo, tomou goleada do Internacional, teve briga entre Diniz e Tietê. Vocês lembram muito bem disso, que eu imagino. Você consegue ligar, Caio? Tá 8-1 em finalizações pro Bragantino. O São Paulo tá muito relaxado. No fim, o São Paulo perdeu e o Flamengo foi campeão do Brasileiro. Em 2021, uma das primeiras promessas de Júlio Casares era manter o técnico Fernando Diniz. Porém, não foi isso que ele fez. O que nós temos que fazer, como profissionais e profissionalizar, é dar tranquilidade para que o Fernando e a comissão técnica, com vocês, continue esse belo trabalho. E a gente não pode nem dizer que ele tentou. Ele assumiu em janeiro e logo em fevereiro ele já demitiu o treinador. Depois de falar de uma promessa que ele não cumpriu, vamos citar uma muito importante que ele cumpriu e cumpriu muito bem. No vídeo que ele fez para a candidatura à presidência do São Paulo, ele comentou que assim que ele fosse eleito, ele iria chamar Muricy Ramalho para coordenar o futebol do clube. E não deu outra. Ele foi eleito, a primeira coisa que ele anunciou foi Muricy Ramalho coordenando e até hoje ele tá. Eu já disse aqui, o Muricy é um nome que eu gosto muito, ele tem os seus compromissos hoje profissionais, nós nunca falamos disso, mas eu vejo no Muricy uma pessoa que pode agregar muito ao São Paulo. Eu digo até brincando que ganhando a eleição, a primeira ligação que eu faço é para ele, eu ligo pro Muricy. Além disso, o Júlio Casares também tinha colocado como pretensão a criação de 2 setores no estádio do Morumbi. O primeiro deles foi o setor popular, que Júlio Casares cumpriu com a promessa e realmente fez. Na parte amarela do estádio, na região amarela, na zona amarela, ele basicamente criou o setor popular, o setor mais barato de assistir o estádio. Sempre esgota muito rápido, inclusive, mas é um setor bem interessante pra galera que tem uma questão monetária, uma questão financeira um pouco mais delicada. E ela consiste basicamente no seguinte: você pega o ingresso mais barato das outras zonas, das outras regiões do estádio, e aí você divide por 2. Ou seja, a arquibancada azul tá R$50, então a arquibancada amarela vai ficar 25. Então é um projeto muito legal que o Casares criou e, querendo ou não, plantou uma sementinha que hoje o São Paulo colhe muito bem, inclusive de ser chamado o clube mais popular. Outro setor que ele criou também não chega a ser um setor de arquibancada, mas ele fez a criação, nomeou junto ali, Camarote dos Ídolos. Hoje o camarote é muito conhecido por todo mundo, é um camarote que já tem uma classe social totalmente diferente, chega a custar R$500, R$600 o ingresso, bem diferente do setor popular, mas aí sim você consegue abranger, você consegue abraçar uma outra parte da sociedade. Você abraçou a classe social mais necessitada e agora você entrega uma parte privilegiada para uma classe social mais rica, com R$500, R$600 o ingresso, mas você dá comida, você tem show de pagode antes e depois do jogo. Também é uma criação muito interessante de Júlio Casares. E agora a gente vai para uma parte bem delicada, que Júlio Casares fez algumas promessas na parte de transparência, na parte de dívidas e não cumpriu. E eu vou falar para vocês, até pegar uma colinha aqui porque são algumas, hein? Ó, a melhoria da Total Acesso nunca aconteceu. Ele disse que ia transformar, ia tentar melhorar o relacionamento do torcedor para comprar ingresso, mas isso simplesmente nunca existiu. Outra parte muito ruim também que ele não fez são prestações de contas a cada 3 meses. O balancete ali, o balanço trimestral das contas do São Paulo, cara, ele fez uma vez só no começo do mandato, depois nunca mais. Ele tinha cumprido também que ia fazer lives com o presidente.
mas ele acabou não fazendo também. Então são duas promessas já diretas que ele não cumpriu. Primeiro, o balanço trimestral sobre as dívidas, as economias, as posições do São Paulo no mercado, e depois também a live com o presidente, que pode seguir esse mesmo tema de economia, mas uma live um pouco mais informal, mais descolada para aproximar o presidente com o torcedor. Infelizmente, ele não cumpriu nenhuma das duas. Realmente, um dos principais problemas da gestão Júlio Casares no primeiro mandato foi a transparência. Teve inclusive um problema ali com a Sportsbet, falando que seria o maior contrato da história de patrocínio master, quando alguns jornalistas tiveram acesso ao documento, que na verdade eles deixaram expostos ali no site. A gente descobriu que na verdade não. É um valor bem interessante, é um valor bem alto, mas só consegue ser o maior da história com bônus, ou seja, não é o maior da história concretamente falando. Voltando a falar um ponto positivo do mandato de Júlio Casares, foi a reformulação do sócio-torcedor. Tem alguns torcedores que não gostaram, tem outros que gostaram, mas fato é que o plano estava escanteado, ninguém estava mexendo em nada. Ele chegou lá e em pouco tempo conseguiu já reformular bastante coisa, fez um plano de sócio-torcedor novo, tentou implementar novas ferramentas para que torcedores de fora do estado de São Paulo ou de fora da capital também conseguissem acompanhar, conseguissem ter benefícios, e de certa forma conseguiu. Claro, não é o melhor plano do mundo, mas sim, já é bem melhor do que o que tinha antes. Ou um ponto negativo sobre esse ponto positivo, se é que você me entende, ele reformulou o plano de sócio-torcedor, mas prometeu também que ia soltar, como que eu posso falar, balanços da arrecadação com o plano de sócio-torcedor, coisa que também nunca foi feita. Ele disse que ia anunciar, não lembro se mensalmente, se trimestralmente, não sei, de 3 em 3 meses, não sei o período em si que ele ia divulgar, mas fato é que ele comentou que ia ter essa divulgação, ia ter esse compartilhamento de informações da arrecadação com um sócio-torcedor. Porém, ele também nunca fez isso. Para finalizar a parte das promessas e depois começar a falar sobre as contratações, técnicos e dívidas, a gente vai falar, para mim, o ponto mais importante que ele fez e que particularmente eu não gostei nada. E já deixo claro aqui que eu particularmente eu gosto do Júlio Casares, mas esse para mim foi um defeito assim muito forte. Para quem não conhece, o Júlio Casares ele já fez parte da diretoria de marketing do São Paulo, em diretorias muito vitoriosas, inclusive. Ele é um cara que trabalhou na Record por muito tempo, um cara que o marketing dele é muito bom. E quando ele entrou no São Paulo, ele já tinha uma certa relevância nas redes sociais. E ele tinha comentado que ele não ia mudar o estatuto. Ele ia cumprir o que tinha no estatuto. Ou seja, o atual regulamento do São Paulo Futebol Clube, não permitia reeleição. Porém, como toda pessoa que está no poder, ele mudou a opinião e quis sim a reeleição. Ou seja, ele mudou o estatuto, conseguiu lá uma votação que ele disse ser democrática, mas para mim, na minha opinião, você não muda a regra do jogo com a bola rolando. Então, para mim, foi um erro dele. E agora vamos falar sobre as contratações. E são muitas, hein? Meu Deus do céu. Dá quase uma contratação por mês no mandato de Júlio Casares. O que não necessariamente é ruim. Ele mudou bastante o padrão que vinha de outras gestões, de outras diretorias. Por exemplo, diretorias passadas gostavam de contratar jogadores velhos, renomados e com salários altos. Ele também fez umas contratações nesse estilo, mas a maioria ele tentou pegar jogadores baratos na América do Sul ou quem sabe jogadores escanteados na Europa. Vamos começar a lista porque a lista é longa. Em 2021 ele contratou Orejuela, lateral direito, Benítez, meia, William, volante, Bruno Rodrigues, atacante que hoje faz sucesso, inclusive no Cruzeiro e teve pouco espaço no São Paulo, o zagueiro Miranda, ídolo do São Paulo, o Rigoni, que foi uma oportunidade de mercado muito boa que por pouco tempo deu certo, mas depois acabou caindo na mesmice, o atacante Éder, que veio da China, Jonathan Caleri, que hoje é ídolo do São Paulo, Gabriel Neves. Essas foram as contratações em 2021. Agora vamos para 2022. Que foram contratados Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão, Patrick, André Anderson, Andrés Colorado, Marcos Guilherme, Nahuel Bustos, Nahuel Ferrarese, Galopo e Felipe Alves. De 2022 a lista já parece um pouco mais
interessante. O Jandrei continua no elenco, o Rafinha, o Alisson, o Patrick teve um bom desempenho também. Então são jogadores que conseguiram desempenhar minimamente no São Paulo Futebol Clube. Em 2023 tem uma lista grande também. Pedrinho, que saiu por suspeita de agredir a namorada. Marcos Paulo não deu certo, brigou com o Rogério Ceni, não teve mais espaço. Rafael, goleiro titular absoluto do São Paulo hoje. O Wellington Rato, não precisa nem falar nada, cortou para a esquerda, fez um golaço contra o Corinthians que ajudou muito no título da Copa do Brasil. Jegson Mendes, volante de Copa do Mundo, mas não deu certo no São Paulo. David, que fez um gol importante até contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Caio Paulista, que agora foi comprado em definitivo pelo tricolor paulista. Erisson, uma boa contratação, mas infelizmente não deu certo. Michel Araújo e Raí Ramos. Essas foram as contratações do São Paulo em 2023. Agora falando sobre treinadores. Isso é um ponto muito positivo do Júlio Casares. Cara, a gente estava acostumado com diretorias que trocavam de treinador a todo momento. Júlio Casares não é esse exemplo. Júlio Casares, apesar de eu falar que ele não cumpriu com a palavra em manter Fernando Diniz, ele tem uma média bem baixa de troca de treinadores. Se a gente for excluir o Fernando Diniz, que ele pegou no comecinho, nem foi ele que escolheu o treinador de fato, a gente conta apenas com o Crespo, que venceu o Paulistão de 2021, depois teve o Rogério Ceni, que também ficou bastante tempo, e agora tem o Dorival, que também teve o contrato renovado e deve permanecer por bastante tempo. Ou seja, são 3 anos, 3 treinadores, um a cada ano, pro Brasil, uma média bem interessante. Sobre os títulos da gestão Júlio Casares, ele vem se destacando também, foram 3 anos e 2 títulos. É pouco para um tamanho do São Paulo, mas é bastante, querendo ou não, pensando no retrospecto. São Paulo vinha numa fase muito ruim, vinha sem ganhar nada, tinha uma Florida Cup só, e em 2012 tinha a Copa Sul-Americana. Então agora ele chegou, em 2021 já tratou o Paulistão como Copa do Mundo, essa é a verdade, não deu férias para ninguém, e conseguiu vencer o título, venceu com o Crespo, tirando o período de 15 anos sem ganhar o Paulistão, e agora ganhou a Copa do Brasil inédita, um dos maiores títulos da história do São Paulo, muito importante também com o retorno de Lucas, Rames Rodrigues, então jogadores muito importantes. Inclusive, acabei de lembrar que na lista de 2023 esqueci de colocar Alexandre Pato, Rames Rodrigues e Lucas, mas acrescentando esses 3 jogadores então aí que também são muito importantes. Agora vamos falar de um assunto financeiro, um dos principais problemas do São Paulo atualmente. O São Paulo tem uma dívida milionária, absurda, e não é culpa do Júlio Casares, verdade seja dita. O São Paulo, o Júlio Casares já assumiu o São Paulo Futebol Clube com uma dívida absurda, mas também não conseguiu quitar ela não. Vamos aos números. Em 2020, o São Paulo tinha 606 milhões de dívidas. Em 2021, ele registrou um déficit de 106 milhões. Ou seja, a dívida foi para quase 700 milhões. Uma dívida que aumentou. Claro, era período de pandemia, você não tinha público, então você até consegue explicar esse aumento para o torcedor. Em 2022, já o São Paulo teve uma melhora muito grande, teve uma superávit. O que é superávit? O lucro. Teve um lucro de 37 milhões de reais e a dívida foi reduzida para 586 milhões. Porque, além do público de volta, a torcida conseguia acompanhar os estádios, o São Paulo também teve um benefício muito grande da venda do Antony. O jogador foi vendido e ajudou muitos cofres do tricolor paulista. Além disso, salvo engano, também o Casemiro foi vendido para o Manchester United e também ajudou ali nas rendas do São Paulo Futebol Clube. Em 2023, cara, a situação voltou a ficar ruim. O São Paulo está com um déficit de 97 milhões até o 3º trimestre, ou seja, até setembro. A dívida deve aumentar ainda mais, inclusive podendo ultrapassar o valor de 2021, que é o maior já registrado na história. Eu estou fazendo as contas aqui, que são 586 milhões mais um déficit de 97, ou seja, vai dar uns 680 milhões reais de dívidas, ou seja, aumentou 80 milhões. Júlio Casares tem um déficit no mínimo curioso em 2023, porque o São Paulo registrou a maior média de público da história, ganhou a Copa do Brasil, que é a competição que mais paga, conseguiu chegar até que relativamente bem no Brasileiro, conseguiu beliscar um dinheirinho na Sul-Americana. Então, bem curioso esse déficit do São Paulo em 2023, mas vale lembrar também que o São Paulo não realizou nenhuma venda na temporada. Então a tendência é que o São Paulo venda em 2024 o Lucas Beraldo, o Pablo Maia, Patrick Lanza, Thales Costa, o próprio Juan, o Nestor. São jogadores habilidosos que podem ser vendidos e podem acrescentar muito no lucro do São Paulo, até mesmo para o balanço de 2024.
O Júlio Casares cumpriu boa parte das promessas, fez planos bem interessantes, realmente em 3 anos é difícil fazer tudo o que ele queria. Acho pelo menos que ele deveria ter um pouco mais de transparência apenas com os dados, com as economias, com as finanças. Até porque ele faz muitos empréstimos e não explica isso pro torcedor. Diz ele que é para pagar as dívidas com os bancos, mas fica ali um pouco de ruído na comunicação. Fica um pouco difícil de entender, mas acredito eu que ele está fazendo um bom trabalho. Eu queria que você deixasse as suas opiniões aqui também sobre a dívida, por exemplo. A dívida ele pegou com 606 milhões e hoje o São Paulo está voltando para 700. E aí, o São Paulo vai vender alguns jogadores, pode diminuir novamente. Fato é que a dívida aparentemente está controlada, não está aumentando mais desenfreadamente, igual estava com o Leco, Aidar, enfim, com outros governos, com outras gestões. Deixa aqui nos comentários o que você achou das contratações também, dos técnicos que ele teve. Eu acho bem interessante o mandato Júlio Casares e espero que o segundo seja ainda melhor. Quem sabe a gente ganha um Brasileiro, Libertadores, por que não outra Copa do Brasil e claro, papá também nos Paulistão. É isso, gente, clica aqui no vídeo, clica aqui no like, clica aqui no like, se inscreve aqui no meu canal que tem vídeo agora, vou começar a publicar vídeo pra caramba. É nóis, rapaziada, tamo junto!